Bom, pessoal, bom dia. Vamos lá então. Antes de continuar, eu vou avisar vocês que vai ficar muita coisa de fora. O básico, o core, o coração, melhor, né, core, o coração a gente estudou. Se você estudar Smart Money lá fora, com qualquer pessoa que esteja ensinando isso, você já não vai chegar a 30%. Tem muito curso que está pago, que tem que pagar lá US$ 1.000 e não chega a 30% do que a gente estudou aqui. Então, beleza, eu vim trazer para vocês esse mundo, eu vim apresentar para vocês esse mundo, mas já vou avisando que ainda tem muito mais. Ainda tem muito mais. Só para vocês terem uma ideia, a escola que eu estudo, o Smart Money, toda essa parte que a gente estudou junto e que ainda tem mais 3 aulas, tem mais conteúdo, é a parte obrigatória para a pessoa ir para a parte avançada. Para vocês terem uma ideia. E a parte avançada custa 2.500 € para você entrar, para você ter uma ideia. Então, assim, o que que eu vou avisar vocês? Não deixem de continuar estudando. Se dediquem. Vocês vão encontrar material, mas se dediquem. Na verdade, o que está gratuito é tudo isso. O material que você vai achar é lá na raiz que eu ensinei vocês no canal do cara que criou. Mas eu já vou avisar, mesmo o cara que criou não tem essa didática. Por que que ele não tem essa didática? Porque é difícil estudar com ele, vocês vão lá ver. Mas lá vocês vão encontrar muita coisa, muita coisa. Eu já digo que existem, pela minha experiência até agora, existem muitos estudiosos que ultrapassaram o criador. Existem muitos estudiosos que ultrapassaram o criador e que criaram outros conceitos, inclusive conceitos mais não mais modernos, porque o cara ainda está estudando e tá vindo trazer o conteúdo, né? Mas existem conceitos que estão andando em paralelo. Eu lembro, pensa no mapa mental, né? Que aqui tem aquela árvore, né, que vai apresentando os conceitos. A gente já tem duas árvores diferentes. Tem diversas árvores que explicam o Smart Money. Mas a gente já tem duas que são as que eu confio, que é a do criador e tem mais um que é dessa escola que eu uso, que eu trouxe para vocês. Então, assim, eu não sou professor dessa área, mas isso daqui seria uma carreira. Eu só não sou professor dessa área porque eu não tenho essa intenção. Eu quero ser trader, quero ficar trabalhando sozinho ali, ter o meu objetivo. Minha história como professor já passou, como vocês já sabem, vocês já vêm comigo já há um bom tempo, vocês sabem disso. Eu só trouxe esse conceito para vocês apresentando, porque é um conceito que eu me apaixonei, mas eu não vou seguir carreira disso se, tipo assim, fazer mentorias e salas de aula e criar uma escola de Smart Money. Não vou fazer isso. Por respeito ao cara que criou, que pediu que isso não acontecesse, e porque eu já essa fase da minha vida já passou, eu tô indo já para minha aposentadoria daqui para frente, né? Eu vou ficar operando mais 30 anos e aí acabou. Então eu quero ter esse tempo de operação, de criação, de escalonamento de conta. Eu quero criar isso na minha vida. Então, beleza. Só que eu vou avisar vocês, não deixem de estudar. O que a gente aprendeu aqui até agora, eu creio que dá para ganhar muito dinheiro com isso. Eu creio que dá para você virar a chave com isso. E eu já expliquei, né, para alguns que virar a chave é uma coisa imediata, porque é só você trabalhar direito, com tudo que você já aprendeu, disciplina, colocar ali o gerenciamento de risco e etc. Então, ponto final. Mas eu digo para vocês, continue estudando, continue se dedicando. Eu acredito, inclusive, que o que a gente viu até agora, você pode ter as suas próprias conclusões. O estudar que eu digo não é somente ir lá buscar conteúdo, é você definir a sua estratégia operacional e acreditar naquilo que você está construindo. Ou seja, você vai virar um mestre, uma mestre do Smart Money, porque você vai desenvolver as suas teorias dali para frente, entendeu? Então, não é o pessoal que estudou e tem essas escolas paralelas, justamente foi assim. Eles pegaram todo o conceito e eles desenvolveram esse conceito. Você pode fazer isso também. Então, já vou avisando vocês, a gente está acabando, faltam mais 3 aulas, a gente conclui. O que eu trouxe para vocês, mas eu digo para vocês, o que eu trouxe para vocês foram os meus estudos até agora. Tem muito mais pela frente. Eu sempre estou aprendendo mais. Então, enquanto a gente está junto, durante essas aulas, teve muita coisa que eu não sabia e que eu aprendi criando a aula. E aí, inclusive, teve teorias que eu desenvolvi que eu fui lá ver se já tinham desenvolvido, e tinham. Aí, uau! Então, tem muita coisa que você vai.
vai trabalhar daqui para frente. Então, não deixem de continuar se esforçando, se dedicando, tá bom? E vamos nessa. Antes da gente mergulhar no conceito de Market Maker Model e de SMT Divergence, que são dois conceitos assim que eu já expliquei diversas vezes durante as aulas anteriores, então não vai precisar de muito tempo para a gente explicar isso daqui. Eu vou deixar isso aqui lá para o finalzinho. Porque eu digo assim, ó, tudo que a gente fez até agora foi preparação para a gente chegar no conteúdo atual, né? Que não é isso aqui. O conteúdo atual é colocar tudo junto, colocar tudo que a gente aprendeu junto, né? Como é que a gente tem uma rotina operacional com o Smart Money, né? Como é que a gente organiza todo esse conteúdo? Então, na aula de domingo que vem, a gente vai colocar tudo junto e vai encerrar, tá? Vai ter um checklist, né, de como fazer e tal, mas é um checklist que, na verdade, eu vou apresentar uma sugestão, você que vai desenvolver o seu checklist, tá? Mas aqui a gente vai ter, então, o Market Maker Model, que é bem tranquilo, que é quando o preço vem visitar uma região de interesse, potencial região de reversão, e a gente vai trabalhar a segunda parte da curva. Então, a gente vai aprender que existe uma curva de lado vendedor e lado comprador. A gente vai ver também um pouquinho sobre divergência. Eu não uso, como eu já expliquei para vocês, eu não uso a história da divergência, mas tem muitos que falam que é um dos pilares mais poderosos do Smart Money. Bom, eu não preciso disso, mas enfim, vou ensinar. Antes da gente então partir para esses dois conceitos aqui, eu vou trazer para vocês algumas situações que eu quero trazer porque eu vi muitas dúvidas, né? Por mais que o José Carlos pediu, Caio, eu acho que era melhor o pessoal perguntar lá no grupo ao invés de ficar te mandando o individual. Aí eu pedi, né? Pô, pessoal, vamos lá no grupo, vamos fazer a pergunta lá dentro. Aí eu criei um segundo canal, que é para o pessoal colocar dúvida e colocar gráfico. Mas não adianta nada, o pessoal continua me perguntando no individual. Mas não se preocupe, que eu trouxe para cá algumas situações do individual e reforço, né? Essa aula vai ficar gravada, depois o pessoal vai ver. Coloca lá no grupo as perguntas, né? Mesmo que a gente termine o curso, eventualmente eu vou estar visitando o canal e vou estar respondendo dúvidas. Então coloca lá para todo mundo aproveitar juntos. Bom, aí do individual, eu percebi que eu não expliquei direito algumas coisas e eu vou trazer aqui para a gente hoje. E aí a gente entra nos dois tópicos de hoje, que são dois tópicos bem tranquilos, que já foram trabalhados nas aulas anteriores, mas que eu preciso colocar como tópico porque é importante para o Smart Money. Mas vamos lá. Primeiro, o Overlapping Defense também tem um outro nome, que é o Overlapping Gap, tá? Quando que a gente usa a história do Overlapping Gap? É quando, assim, não é um order flow, mas ele é um ponto importante. Ele já é uma sequência. O order flow é um movimento que inicia uma estrutura de preço, que ele vai iniciar o que vocês vão aprender hoje com uma segunda parte da curva. Então, o order flow lag é uma coisa que inicia. O overlapping defense faz parte do overflow lag, tá? É, beleza, vamos colocar aqui ó, rapidinho. Ó. O order, ou não order flow lag, tá? Ele vai ter o overlapping defense, aqui é um order flow lag fraco, né? Mas esse aqui é deixa eu ver aqui, um order flow FGV também é um fraco. Cadê os fortes? Esse aqui é um forte, ó, né? Esse aqui tem um order flow lag perfeito, o forte. E aí, quando a gente não tem um order flow e existe já uma sequência compradora, e aí a gente está tendo dois pontos nessa sequência que são fortes, que é uma máxima junto com um FGV, e da máxima para baixo temos o overlapping gap, que são dois pontos poderosos. Essa máxima a gente pode considerar que é um FVA, Fair Value Area. Então daqui para baixo já está fornecido o preço. E aí a gente vai ter dois pontos poderosos. A gente pode chamar isso aqui de overlapping gap. Tá, Caio. Se eu entender o conceito, eu não preciso saber o overlapping gap. É ou não é? É. Mas é bom você entender esses nomes e chamar do nome correto
porque você ajuda a construir o que eu ensinei na aula anterior, que é a narrativa. Tá? A gente tem que saber qual é a narrativa. E os tópicos e os nomes ajudam a gente a definir o, qual é a narrativa do preço, o que que ele quer fazer, tá bom? Então, overlapping gap, overlapping vem de sobreposição, então temos dois pontos importantes, beleza? Outro ponto muito importante para a gente é que eu vejo muita gente considerando order block da forma errada. E aí eu percebi, eu fui lá assistir tudo que eu ensinei, eu pensei, porra, mas eu não falei isso. Então eu vou vir aqui para falar. Existem segredos do order block. Assim como eu não falei, por exemplo, lá no passado, quando eu expliquei do FGV, que existe o breakaway gap e existe o FGV, né? Isso a gente pode considerar que é um segredo do FGV. E existem outros segredos que eu vou explicar hoje também, que é o mitigating gap, que eu falei, mas não expliquei, como a gente vai explicar hoje, vai ficar melhor. Manipulation gap, tá? Que essa é um outro ponto, que é uma variante do FGV que é muito importante. E aí a gente vem para considerar, existe mais um aqui, que é o terceiro, que é o breakaway gap, que são falsos FGVs. Eles têm diferentes tipos é, de objetivos, na verdade. E aí a gente vai explicar isso hoje. Mas então, existem segredos dentro do FGV, que poucos sabem, e existe o grande segredo do order block. O order block tem um grande segredo. E aí tem gente que simplesmente fala o seguinte, ó, isso daqui, o último candle que subiu é um order block. Sim ou não? Sim, mas não é. Não é. Sabe por quê? Agora vocês vão aprender uma coisa muito poderosa. O order block, ele só existe quando depois dele teve FGV. Agora muda tudo, tá bom? Se depois do order block a gente teve FGV, isso aqui é um order block de verdade. Olha aqui embaixo, ó. Isso daqui era. Ah, eu coloquei aqui também. Aqui embaixo, ó. Isso daqui, ó, era um order block. Esse último candle vermelho era um order block, tá? Por quê? Porque eu tive FGV. E aí o preço voltou nesse order block, só que olha só a diferença. Ele voltou nesse order block, mas agora ele não estava mais fornecendo o preço. Se ele não está mais fornecendo o preço, lembra que das duas, uma. Ou o preço está fornecendo preço. O que que é fornecer preço? Ele vai lá e fornece preço justo e sobe. Então ele vai deixando o FGV para trás, vai mitigando os FGVs e vai subindo. Vai deixando área de valor para trás e não consegue entrar dentro dela e vai subindo. Se ele não está oferecendo preço, ele está o quê? Procurando liquidez. Seeking liquidity, a gente chama. E aqui, olha só, o preço não tinha por que mergulhar aqui embaixo de novo, mergulhou, tá? Agora, principalmente nessa área aqui, ó. Nessa área aqui era uma área muito importante para o preço, ó. Por quê? Porque daqui para baixo eu já tinha feito já. Agora eu tenho que tocar aqui e subir. E aí o preço fecha abaixo. Só de fechar abaixo já era. Então o preço fecha abaixo. Olha só, ele faz um pullback bem na tentativa de sair dessa região, não consegue. Por quê? Porque agora ele está procurando liquidez. Então, o que que o preço vai fazer? Próxima etapa do preço é chegar justamente aqui, ó, porque aqui é um swing point, tá? Chegou no swing point e ele não consegue parar, por quê? Porque ele está procurando liquidez e ele vai embora. Qual que é a liquidez mais forte que a gente tem depois dessa? É essa aqui, ó. O preço vai lá e pau, pega essa liquidez. Consegue subir? Não consegue. Olha só o que ele fez aqui, ó. Swing point com FGV, tá? Perde a mínima, já era. Então eu vou agora procurando liquidez. E isso aqui era um order block poderoso. Virou o quê? Breaker block. Posso confiar nesse breaker block? Pode. Olha o que acontece. O preço volta, sobe, não consegue entrar, fecha abaixo, já era. Vamos para a próxima. Onde que estava a próxima? Lá embaixo. O preço vai catando liquidez, vai pegando, pegando, pegando. Porque agora ele está na fase de catar liquidez. Dentro do Smart Money, a gente chama essa fase aqui, ó, de que agora estamos do lado direito da curva, tá? Hoje vocês vão aprender isso. Lado esquerdo da curva, lado comprador, lado direito da curva, lado vendedor, nesse caso.
tá? Porque agora a gente vai seeking liquidity. E aí a gente vai sempre respeitar. E aí, gente, não tem como ficar na frente do preço. Não tem como. Ele só vai executar o movimento. Tá? Então, beleza. Agora quero que vocês sentem e estudem order block. Trabalhem o order block, porque agora não tem mais erro, né? É só você procurar é, order block que tenha FGV. Se a gente tem FGV logo em seguida tem FGV. Na saída da região do order block, quando eu saio dele, eu tenho que ter FGV. E aí a gente vai considerar realmente se não FGV, desculpa, order block. Se a gente existe FGV logo na saída da região do order block, esse preço realmente teve alguma coisa ali. Porque o que que é order block? É uma trava do smart money, é uma trava da instituição. E a instituição tem dinheiro, não tem? Como é que eu vou criar um order block sem FGV? Impossível. É impossível. Eu tenho que ter FGV. E o FGV é esse deslocamento causado pela instituição que faz o preço realmente andar. Beleza? Então, beleza. Então, a gente já sabe que o order block tem FGV. A gente vai voltar nisso daqui na última aula. Então, tá bom. E agora a gente vai falar sobre falsos FGVs. São três, tá? O primeiro é Mitigating Gap, Manipulation Gap e o próximo é Breakaway. A gente já viu o Breakaway bastante, mas esses dois aqui ainda não. Então, o que que é o Mitigate? O Mitigated Gap? É um FGV que aqui eu criei assim, ó, potenciais Mitigating Gap. Eu criei não, né? Onde eu aprendi ensino assim, mas são potenciais, porque o FGV falso é aquele que também já foi mitigado. Esse daqui, potencial de mitigação, que é um FGV antigo. Faz sentido isso? FGV antigo ter potencial de mitigação? Claro que faz, porque se a gente está do lado direito da curva e o preço agora está procurando liquidez, o que que ele vai querer com o FGV antigo? O FGV, ele tem para ele ser forte, anotem isso. O FGV, para ele ser forte, ele tem que estar no swing vigente. Swing vigente. E existe também muitas dúvidas com relação a isso, e eu já expliquei na aula anterior sobre o tal do swing vigente, né? Então aqui a gente tem os exemplos. Só pra cá. Ó, qual é o swing vigente? Ó, agora o preço está aqui, né? Mas vamos colocar um replay aqui, ó. Primeiro aqui. Qual é o swing vigente dessa região que o preço está? O swing vigente era esse aqui, ó. Correto? Esse era o swing vigente. Aí beleza, aí o preço vai para o próxima barra. E aí o que que acontece? Ó, o preço veio pela próxima barra, não é mais esse o swing vigente. Qual que é? É esse, tá bom? Sendo esse o swing vigente, qual é o FGV que está no swing vigente? Existe algum? Ah, eu vou olhar aqui, ó. Hum, tá certo isso que eu estou fazendo? Não, porque não existe. Não existe. A gente está nesse swing vigente. Então aqui estamos na fase de seeking liquidity, é outra história. Aqui a gente quer continuar e se a gente criar FGV, aqui a gente está com breakaway gap, tá? Que era para pegar essa situação aqui, ó, e depois essa aqui, ó. Vamos ver o próximo. Aqui, ó. Beleza. Preço pegou essa região e pegou a próxima, ó. Esse breakaway era para que chegar até aqui, né? Primeiro até aqui, ele já praticamente chegou, depois até aqui, e agora ele fechou uma situação aqui, ó, que criou esse FGV aqui. Agora sim a gente tem um FGV, que é esse aqui, ó. Ups. Ó, agora ele tem um FGV, beleza? E depois que tem esse FGV, aí sim o preço vai querer mitigar esse FGV. Não mitigou, ó, não chegou lá, quis fechar mais embaixo, mas eu tenho um FGV no swing vigente. Ó, eu tenho. Sim. Aqui fechou o mercado? Não sei, vamos ver. Ó, agora, o que que o preço vai querer fazer? Ele vai querer ir até esse FGV. Ó lá. Por quê? Porque existe esse FGV, está válido. Ó, agora veja o seguinte: o preço rejeitou. O que que ele rejeitou aqui? Esse FVA.
Ó, isso daqui é um FVA. Por que que isso é FVA? Porque o preço já tinha ido até o FGV. E ele. Só um pouquinho, galera. Só um pouquinho. Não estão ouvindo, mas meu filho tá gritando na porta que ele quer o outro celular para ele jogar. Pera aí, só um pouquinho. Vai. Pia! Desculpem, desculpem, desculpem. Vamos lá, vou voltar aqui. Aí. Então, era um FVA. Esse FVA. é, mas eu tô vendo fraqueza do preço. Vamos tirar tudo. Sim. Ó. A gente está vendo fraqueza do preço, mas veja, estamos agora fechando aqui embaixo e fechando aqui, ó. Esse FGV, posso ir até ele agora? Sabe por que não? Porque criamos um swing high. E agora ele não faz parte mais do swing. Nossa, outra vida, né? Saber disso. Outra vida sair disso. Porque estamos esperando ele chegar lá para vender. Não vai dar venda mais. Lá vai ser um FGV antigo, porque ele não faz mais parte do meu swing. Se a gente chegar lá, sim, podemos sofrer uma situação interessante, porque a gente tem um FVA aqui, ó. Ó. Daqui para cima, a gente vai ter Fair Value Area, só que o FGV ainda está lá em cima, ó. Podemos sofrer uma movimentação e voltar a cair. Mas ela já não faz parte do meu swing, não é uma situação que eu vou buscar no curto prazo. O que que é isso aqui? 15 minutos. Ó, lá, pelo contrário, agora, lá eu quero fazer uma nova curva. Se estamos numa região de interesse aqui, num gráfico maior, vamos ver, o H4. Ó, o H4 aqui, ó, podemos ter sofrido uma manipulação, swap, e voltar a subir daqui para frente. E aí estamos lá esperando esse FGV para a gente vender. Aqui pode ser potencial de order flow lag. Não vai ter venda lá, tá? Então é uma outra estrutura para a gente poder aprender. Outra coisa. Agora voltamos aqui, stop share. Ah, então, é FGV antigo, por isso, porque ele não faz parte do swing vigente. Outro ponto. Começamos a ter uma falta de FGV. Quando a gente cria um FGV, a gente tem que criar esse sistema para a gente continuar. Tá bom? Então, por exemplo, assim, ó, é internal range of liquidity para external range. Criei FGV, vou querer tocar nele para continuar. E quando a gente continua, temos que ter novos FGVs, porque é a instituição colocando lote. Se não estamos mais colocando novos FGVs, se começou a ter uma falta de FGV, é, já é um problema. Temos que ter sempre novos FGVs. Então, se a gente está vendo falta de FGV e criou um FGV contra o preço, opa, potencial order flow lag para descer, tá bom? E aí, a gente também tem que ter o liquidity, que é draw on liquidity. Vamos aproveitar a liquidez. Então, se a gente tem alguma situação que está contra essa liquidez, a gente potencialmente está criando um FGV falso. Porque, por exemplo, assim, ó, estamos aqui subindo, tá? De repente a gente criou um FGV, mas não tem nada aqui para trás. Não tem nada. Como assim? Lá no 4 horas, quando a gente está vendo o preço já está acima do topo do 4 horas. Ou seja, eu já estou indo para um outro patamar de um outro swing. Ou seja, não tem mais nada para fazer aqui em cima. Não tem nada. E a gente criou um FGV. Se a gente agora cria um FGV contra, opa, aqui teve o quê? Um sharp turn. E aí a gente vai ver isso também daqui a pouquinho. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo de um FGV que já era, morreu. Esse FGV aqui, ó, já foi mitigado. Nem que seja um único pip, ele já foi mitigado. Eu não vou voltar mais aqui, eu vou continuar enquanto esse swing estiver valendo.
Depois, o pessoal, quando o preço vem voltando assim, ó, o pessoal mira o FGV, mas não é o FGV que você vai mirar. Agora você vai mirar essa máxima aqui, ó. Isso daqui é um swing point. Isso daqui é um draw on liquidity. Draw vem de aproveitar. Isso daqui é uma região para aproveitar a liquidez. Perfeito? Ah, o que é um manipulation gap? Ele tem potencial de acontecer numa área de reversão. Manipulation gap é simplesmente um FGV que está sendo criado numa situação de manipulação. Por quê? Porque está perdendo uma região importante pós uma consolidação, por exemplo. Já vou mostrar alguns exemplos disso. Ou uma região que já não tem mais nada para fazer naquela região. É um FGV do diário, você está olhando 15 minutos e teve um gap para entrar no FGV do diário. É só você esperar o quê? Logo em seguida, um sharp turn. Esperou um sharp turn, é uma área de potencial reversão e está sendo desrespeitada. É, Por que desrespeitada? Porque ó, a gente está fazendo isso aqui. Ó. De repente, um FGV, um deslocamento que me faz ter essa manipulação. Desrespeitou essa região porque eu fechei aqui embaixo. E aí a gente vai ver um FGV contra, potencial então, não potencial, mas realmente a criação de um order flow lag, e aí a gente vai ver o preço direcionado para outra situação, né? Então aqui a gente tem um exemplo em que a gente fez um FGV no rompimento de uma região, e vamos dizer que aqui era uma região de potencial reversão. E aí a gente criou esse FGV aqui, ó, Sharp Turn. Sharp Turn pode esperar, o preço vem, mitiga esse FGV e vai querer continuar descendo. E aí ele vai ter os próximos Draw on Liquidity, que seria, por exemplo, o próximo seria essa mínima aqui, ó. Depois a próxima, mais lá embaixo, tá? E o que que a gente tem com relação... Pô, e qual que é o FGV que eu posso confiar? Qual que é o FGV real? O FGV real ele tem umas situações que a gente pode buscar, que é o seguinte, ó. Primeiro, todo FGV criado mostra força. Se ele mostra força, ele mostra atuação de instituição, porque só ela consegue fazer o preço deslocar fora das regiões de negociações atuais. E ele deveria estar na mesma direção do FGV do tempo gráfico maior. Porém, esse FGV do tempo gráfico maior tem que já ter sido testado. Não adianta nada eu criar um FGV e eu não testei ele e eu estou dentro do swing. Porque aí, gente, balbal, ele vai testar esse FGV e você, mesmo que ele tenha criado, porque assim, ó, quanto maior o tempo gráfico, mais eu posso confiar naquele FGV. Então, o que que acontece? Lá no diário, o preço está fazendo isso aqui, ó, tá? Fez esse FGV e eu estou bem aqui agora, ó. Sem swing point, estou só descendo. E aí ele faz um FGV durante essa descida, no tempo gráfico de 15 minutos. É caixão isso. Por quê? Porque o preço esqueceu de fazer isso antes de descer. Ele tem que ir para a região do FGV que ele foi criado. Então, vou desenhar aqui o FGV, ó. Vamos dizer que o FGV foi bem aqui, ó. Ó, o preço só desceu. E eu tô ainda nesse swing porque eu não tô criando swing low. Eu tô afastando desse FGV. E aí ele faz um FGVzinho aqui, ó. Isso daqui é pedir para você apanhar. Por quê? Porque o preço, no tempo gráfico diário, aquele FGV é mais forte e o preço não visitou ele ainda. Então ele vai lá visitar e depois descer. Agora vamos desenhar uma outra situação em que o preço ele cria esse FGV assim, ó, criou o FGV. Vamos desenhar o FGV aqui, ó. E quando ele criou esse FGV, no diário, a gente teve um candle que fez isso aqui, ó. E aí desceu e criou esse FGV no 15. Aí tá em ordem. Aí tá ok. Tá bom? Vamos procurar isso. Esses exemplos aqui a gente poderia procurar na quinta-feira. A gente vai fazer isso. Para a gente poder diferenciar esses pontos importantes. Mas eu vou fazer isso agora.
Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Bom, então, mais fácil de a gente achar isso, primeiro vamos vir aqui, vamos criar bem isso no diário, ó. Diário tem breakaway. Breakaway, vamos buscar? Não. Né? Breakaway, não. Ahn, Aí a gente vai ter que achar e vir buscar ele no menor, né? Então, mais fácil a gente vir num tempo gráfico menor. Vamos pegar um outro que cria, está em fase de criação. O diário, ó. O diário teve breakaway, não teve nada. Era mais fácil assim agora, porque daí a gente consegue achar rápido. Mas esse aqui é breakaway, ó. A gente criou esse FGV, só que a gente fechou aqui embaixo, breakaway. Então esse breakaway queria chegar onde? Ele ainda quer chegar aqui, ó. Mas ele teve esse pavio gigante. Nesse pavio gigante, a gente pode ter criado o quê? Mitigou essa região, rejeitou. Então, aqui dentro, se a gente criou algum FGV, e a resposta é não, né? Não. Mas se tivesse criado algum FGV, sim, poderíamos esperar pelo preço começar a se afastar desse ponto de mínima. Como a gente não criou ainda, a gente tinha criado aqui, ó. Ó, criou esse FGV aqui, mas ele fechou abaixo. Então ele já invalidou esse FGV. Criou um swing point ao invés disso, com o FGV, order flow lag para baixo. Seria para cair de novo na semana que vem. Vamos ver o ouro, o que que ele fez. O ouro no diário tinha rejeitado esse FVA. E temos um FVA, ó, e o diário tinha rejeitado. Aí ele tentou subir e só caiu, né? Só caiu, caiu, caiu. O pessoal está realizando o ouro. Mas não criou FVV ainda no diário durante a queda. H4 também. Potencial aqui, ó. Potencial. Próximo que ainda vai querer fazer isso aqui antes de voltar a descer. Hum, Ah, no ouro do diário ali, parece que no dia 12 tem um FGV do diário. dia 12 de Aí, opa. 12 de abril? Não, Não, no é, abril nem tem como. No diário, dia 12 de 14 março, aqui, ó. 14 de fevereiro. esse aqui, ó o exemplo de hoje. Esse FGV é válido, sim ou não? Não, porque ele saiu do swing, né? Não é. Ó, que ajuda, né? Então, o swing atual é isso aqui, ó. Se a gente continuar descendo, esse FGV não é válido. Porém, aqui a gente tem um overlapping gap, ó. Isso é poderoso, ó. Ó, daqui para baixo, ó como é que é o overlapping gap. É daqui até aqui, ó. Overlapping gap. Pode marcar ele aí, ó. OV. Overlapping gap. Desculpa, OG. OG. Tá? O mercado gosta do overlapping gap. Então, eu não confio no FGV, eu confio no overlapping gap. Então, se ele for descer, ele continua. Ele vai ignorar isso aqui, porque Seeking Liquidity, Overlapping Gap é a região que potencialmente podemos ter alguma situação. Só que essa situação aqui, ó, do Overlapping Gap, eu só acreditaria no preço fazendo o seguinte, ó. Por quê? Porque agora é Seeking Liquidity. Se a gente começa a cair, é Seeking Liquidity. A gente não deveria ter fechado aqui embaixo, gente. Não deveria? Já deveria ter rejeitado. Então, o que que eu quero que aconteça? Ele vai descer aqui e ele vai subir, só que ele só vai subir isso aqui, ó. E depois eu quero que caia mais. Aí tem gente falando, mas ele vai lá para 3.000 e, sei lá, 600, 700, 4.000. Bom, eu tô seguindo o discricionário e a narrativa do Smart Money. Se ele fechou aqui embaixo, começa uma fase de Seeking Liquidity, tá? Então, não tem o FGV ainda. Isso pode não acontecer. De fato, ele pode continuar subindo, porque eu não criei ainda essa narrativa sustentada, fundamentada no FGV. Se a gente criar um FGV durante essa queda, aí eu fico muito afim que isso aqui aconteça, porque aí estamos fundamentados. Agora, se ele não criar, o overlapping gap, na verdade, poderia ser de fato.
um ponto para fazer isso aqui ao invés de descer. Se ele não criar FGV, a gente sobe, tá? Mas não é aqui que eu vou buscar ele fazer CH ou CH, é só a partir do overlapping gap, beleza? Agora, outra coisa, ele realmente sobe até aqui e ao invés de fazer isso, ele desce. Aí eu vou buscar outra coisa, ó. Ele vai vir no overlapping gap e aí ele vai continuar caindo. E o alvo principal dele vai ser esse aqui, ó. Esse aqui vai ser o alvo principal dele durante a queda. Vai ser esse swing point aqui. Seeking liquidity. É o lado direito da curva que vocês vão ver. Beleza? Agora eu queria, na verdade, mostrar o exemplo do FGV que deveria estar em direção. Vamos buscar aqui então. Ó, no Eu acho que swing. ele tem no dia 14, ele tem mesmo, cara. Dia 14 de fevereiro. No meio desse Ah, swing tá. aqui anterior. Ah, tá. Porque no Aí tempo, sim, aí não, sim, aí sim. Verdade, no verdade. tempo gráfico É. menor. Mas aqui é ruim. Porque ele não veio testar o FGV. Então ele não me deixava a teoria eles chamam de relativity theory, né, que é teoria da relatividade. Mas enfim, o que que o Smart Money ensina? Que se eu tenho FGV e eu crio um novo FGV aqui, com certeza foi criado num tempo gráfico de 15 minutos, estava na direção, porém não foi testado. E isso gera um problema para a gente. Se ele tivesse sido testado, esse novo FGV com certeza seria validado. Então, no diário, por exemplo, para H4, lá naquele dia, criamos um FGV e depois a gente criou outro FGV, sim, mas esse FGV aqui não foi testado. Isso gera um problema. Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte: quando a gente teve FGV naquele tempo gráfico, por exemplo, aqui, ó, esse FGV aqui, ó, também não foi, estava muito forte, né? Tem que achar um que não tivesse. A prata, por exemplo, talvez tenha tido. Então ele veio, testou esse FGV e a gente criou esse, putz, aí fechou. Aí ele vai continuar com liquidez. E foi o que aconteceu, ele continuou, entendeu? É isso. Os FGVs têm que estar em ordem. Outra coisa, o bias. Bias é a direção do preço, é o viés. Deveria estar na direção do draw on liquidity. Então, por exemplo, criamos esse FGV, aqui atrás temos mais FGV, e qual que é o draw on liquidity? Aonde ele quer ir? Ah, ele quer ir para esse intermediate term high. Então, tá na direção dele para chegar lá. Eu tenho um viés, eu tenho um bias, é lá que eu vou chegar. Beleza? Outra coisa é mais de um FGV. Está sendo criado mais de um FGV na direção dessa estrutura. Então, por exemplo, temos aqui um grande gap, ó, um grande gap, temos FGV sendo criado depois. FGV, temos mais de um, temos dois ou mais em direção a esse draw on liquidity, que é esse intermediate term high. Então, a gente pode confiar nesse FGV. Beleza? Muito bom explicar no gráfico. Mas enfim, vamos voltar aqui agora, porque aí é o seguinte: falei sobre esses pontos que geraram muitas dúvidas, e aí a gente vem agora para o conteúdo de hoje, que o conteúdo é Market Maker Model. Isso eu falei diversas vezes durante nossa estrutura aqui, e na verdade é o seguinte: quando a gente tem, e eu acabei de falar no FGV, né? É, Quando a gente cria um FGV, o preço vai preferir tocar nesse FGV antes de continuar. Por quê? Porque quando a gente faz o FGV, gente, ó, primeiro, breakaway gap. Putz, ele tá forte. Quando a gente faz um FGV, o que que acontece? O preço, assim, ó, mostra sinal de fraqueza, porque aqui ele estava forte. Aqui o preço estava forte. Aqui, esse FGV, eu mostrei sinal de fraqueza, porque eu não consegui fechar acima daquela máxima. Então, o preço, antes de continuar para um draw on liquidity, para um novo swing high, eu preciso vir buscar essa região, porque eu preciso de mais ordens para chegar lá em cima. Essa é a explicação do FGV. E aí eu vou. Quando eu cato essas ordens, capturo essas ordens, eu tenho mais gás, eu tenho mais lenha,
E aí eu vou buscar aquelas próximas máximas. Tá? Agora, outra coisa. Entender essa história do swing, ela é libertadora. Porque vamos pensar aqui, ó, que o preço, quando estava subindo, ó, tô subindo, vou desenhar bem bonitinho assim, que eu aprendi um novo mestre. Ó, o preço está subindo, ó, pá, pá, pá. E de repente ele deixou aqui um FGV, bem assim. Então o preço deixou um FGV, porque ele fechou assim, ó, aqui, ó, deixou esse FGV, não testou ele, ó, e continuou mais em cima. Depois, o preço vai começar a voltar, ó, começa a voltar. E no tempo gráfico maior, vamos pensar que isso daqui é o H4, tá? Isso aqui é o H4. Esse FGV aqui, que ele deixou para trás, que eu estou desenhando assim, ó. Esse FGV aqui, ó, ele faz parte do swing. Faz ou não faz? No H4. E se você for olhar para o tempo gráfico pequenininho, o preço fez isso aqui, ó, digamos. Ó, começou a descer assim, ó, no pequeno. O tempo gráfico pequeno começa a descer. Um inducement, é ou não é? Por que que ele está descendo? Porque ele está saindo de um external range of liquidity para ir para o internal range of liquidity. E qual é o ponto de potencial reversão? Qual é a área de potencial reversão? O FGV. O FGV é válido no tempo gráfico grande? É válido, porque ele está no swing. Existe situação de FGV não estar no swing e ele ser respeitado. Então aí você vai ter que procurar, porque talvez ele é no swing do semanal. Por algum motivo, aquele FGV está sendo validado. E procure por isso. E aí a gente vem para essa região, potencial reversão, tá? E aí olha o que acontece. O preço rejeita o FGV. E quando ele rejeita, fez CHOCH, testa e começa uma nova estrutura. Dentro dessa visão, ou você conseguiu entrar no order flow lag, tá? Porque aí ele criou esse order flow lag. Olha só, overlapping defense. Aqui foi um FGV, vamos desenhar que foi um FGV. O preço veio visitar as regiões e subiu. Então, em algum momento aqui você entrou. Last line of defense, você entrou, tá? Se você entrou, você pode, a partir do momento que o preço perde uma mínima e veio fazer novos FGVs aqui para cima, tem um novo FGV. Se você entrou, pode colocar o stop atrás dessa mínima. Essa mínima foi uma mínima de manipulação enquanto o preço está subindo. E aí, no Smart Money, a gente vai perceber o seguinte: ah, existe uma curva assim no Smart Money, tá? Sell side liquidity, sell side of the curve, parte vendedora da curva, buy side of the curve, parte compradora da curva. E existe essa curva, né? O ponto mais baixo dessa curva é o swing point que a gente criou como intermediate term low. Short term, short term. Intermediate term low. E é a last line of defense da curva. E aí a gente começa a subir. A ideia dessa curva é a gente ir para o ponto extremo dela. E qual é o ponto extremo dela? Swing high. E toda vez que a gente cria uma mini curva, aqui pode colocar o seu stop, ou se eu não estou participando do preço, eu posso entrar quando ele fizer essa manipulação, tá bom? Eu preciso ter essa capacidade de enxergar no tempo gráfico maior o que está acontecendo. E para isso, eu vou olhar o swing point, eu vou olhar se teve algum FGV que faz parte desse swing point, com potenciais situações de visita. É muito bom quando a gente vai ter esse FGV, ó, acima de região que já foi fornecida. Não tem por que o preço deixar descer aqui embaixo de novo. E o que que vai acontecer? Se não tem por que o preço visitar aqui embaixo de novo, porque já é preço fornecido, eu tenho
overlapping gap ou um FGV nessa região e o preço visita, eu vou imaginar essa curva aqui, ó. E para eu poder ficar tranquilo com relação às minhas posições, eu vou visualizar se eu estou do lado comprador da curva. Se eu tenho todos esses ingredientes, eu duvido que você erre esse trade. Eu duvido que você saia perdendo nesse dia. E aí, veja bem, o preço vai fazer esse movimento mais de uma vez até chegar lá em cima. E eu posso, inclusive, até mesmo calcular quantas vezes o preço vai fazer essa manipulação para chegar lá em cima. Como é que eu calculo isso? O tamanho do range, o tanto de grana que tem aqueles compradores. E essa informação, eu vou ter ela ou aqui na fase compradora acima da região de máxima, ou aqui no início desse swing, eu vou ter a informação da reentrada dos compradores, que vai fazer com que o lado direito da curva funcione. Beleza? Eu vou ter isso aonde a gente entrega. Então, aonde a gente entrega? Nos rompimentos e no início, principalmente no início, lado da curva. Então, o que eu estou falando aqui é muito importante, muito importante. E tem que ser uma situação assim de libertação operacional para entender o negócio acontecer. Então, vamos lá. Olha só. É, aqui, ó, eu vejo a curva. Quem que vê a curva, levanta a mão. Como é que eu crio os desenhos aqui? Aqui. Ó, ó a curva aqui, ó. Matheus levantou a mão. Ó a curva, né? Eu vejo a curva. Essa curva, gráfico de 4 horas. Aqui no diário, vamos ver. Essa curva tem um porquê de estar acontecendo no diário. Então, que dia que foi isso aqui? Foi uma segunda-feira, 25 de março. No diário, estamos fazendo o que aqui? Um swing point. A gente mergulhou abaixo e aqui tem. Não dava para saber que era um breakaway, porque aqui não era uma máxima, era uma máxima histórica, né? Então, o preço deu sinal de fraqueza e desceu mais uma vez, fez esse pavio aqui, e aí estamos saindo dessa região. Não era um exemplo perfeito aqui, porque eu gostaria que tivesse aqui para gente um FGV bem nessa região, mas bom, podemos imaginar que isso daqui é um FGV, ó, e o preço visitou essa região aqui, ó. Então tá, vamos olhar agora o 15. Era o 15 que a gente estava vendo? Não, era 4 horas, né? Aqui, ó. Então vamos dizer que lá no diário a gente visitou um FGV. Pô, potencial região de reversão. Isso que eu quero ver, tá? Nos seus estudos você tem que procurar por uma potencial região de reversão. Ela pode ser por causa da FVA, ela pode ser por causa de FGV, e aí a gente vai ter a visão de que potencial região de reversão. Então tá bom. Houve um order flow lag, porque tivemos gap, tá? E aí a gente só subiu. E aí a gente fez aquela situação que eu apresentei, que é o seguinte: ele consolida, manipula e sobe, tá? E vamos pensar agora, nessa subida, estou no 4 horas, tá? Nessa subida, é, como é que eu vou fazer durante essa subida para chegar no meu objetivo? Vamos dizer que o meu objetivo aqui seja o meu intermediate term high, que é esse aqui em cima. Esse é o meu objetivo do preço. Como é que eu vou chegar lá? Bom, eu vou olhar para a situação que eu tive abaixo dela, quando a gente fez essa visão de que visitamos uma região importante e começamos a subir. Quanto tempo demorou para o preço executar o range que eu quero? Então vamos dizer, ó, daqui até aqui em cima, eu tenho esse range aqui, ó. É isso que eu quero.
Eu vou pegar isso aqui, vou colocar lá aonde o preço originou. Porque eu parto do princípio que estamos diante da situação de que os mesmos players estão fazendo o preço acontecer. Então, eu vou lá para trás para começar esse movimento. Quanto tempo o preço fez para gerar esse swing? E aí eu vou calcular. Bom, ele fez esse swing aqui, que dentro desse swing tem um swingzinho ali, ó. Tá vendo o swingzinho, ó? Por que que eu sei que tem esse swingzinho? Porque se eu der um zoom ali, ó, talvez até no tempo gráfico menor eu consiga ver, isso é um swing high, esse é um swing low. Então eu tenho um swingzinho aqui, ó. Mas no total eu tenho três ondas aqui que fazem o preço subir. Então eu tenho esse swing e eu tenho também um outro swing que seria dessa mínima também, ó. Esse daqui tá muito acontecendo aqui, ó. Ó, aconteceu mais uma. Ah, mas não é swing ali. Ignore. Ele, ele não fez um mais máximo e desceu, ele só subiu. Então, pronto, eu tenho isso aqui, ó. Ó, há um swing aqui, ó. Tá? E eu precisei de mais um pouco para subir. Vamos pegar esse mais um pouco e partir do princípio que a gente criou mais um, tá? Porque eu não consegui completar. Se eu não conseguir completar, simplesmente acredito que tenho mais um. Então, para eu fazer esse range, eu precisei de três swings. Assim, ó. Três swings assim, foram diferentes tamanhos. Eu gosto sempre de pegar um fixo, ó. Então, qual que é o mais bonito aqui fixo? Seria esse aqui, ó. Tá, mas eu sei que ele vai em três movimentos para chegar lá. Por que que eu gosto de ter esse viés? Para eu não acreditar que ele vai de uma vez e me posicionar e esperar que ele chegue lá de uma vez. Não, eu sei que ele vai ter que ir em etapas, né? Então, para eu conseguir sair daqui e chegar lá em cima, eu vou fazer em três swings, tá? Então, o primeiro swing eu posso acreditar nisso aqui, ó. Ó, primeiro swing. Depois de um pullback, ele poderia ir tudo de uma vez. Por causa disso, cara aqui, ó. Poderia ir tudo de uma vez. Mas se eu não quiser acreditar nisso, eu posso acreditar que ele vai ter mais um swing, ó. E depois ele completa com o que faltar para chegar até o objetivo, né? É, Bom, eu sempre vejo o preço completando os três movimentos. Então, por exemplo, o preço completando os três movimentos seria o seguinte, ó. Primeiro swing, digamos aqui assim. Depois ele faz entregar um segundo swing quando ele fizer um pullback. E por último, ele entrega o último swing para completar o objetivo. Então, eu sempre procuro entender quais são esses movimentos e participar. Beleza? Isso daqui, gente, é uma situação para proteger a gente de querer chegar de uma vez, e é uma situação que possibilitará novas entradas quando a gente perceber que um swing foi criado. E nessas novas entradas, eu vou ter um viés para participar do preço. Como assim? Ainda na segunda vez que o preço subir, eu não vou acreditar que ele vai chegar no meu objetivo. Simplesmente eu vou entrar em algum momento quando eu ver que isso acontecer e eu só vou segurar um pouco, que é até o final desse movimento. E saio, e saio. Eu percebi o seguinte: é melhor você sair do que você segurar e fazer parcial. Ou é melhor você sair do que você segurar de uma vez até chegar lá em cima. Ah, Caio, mas ele pretende chegar. Bom, tem muitas vezes que ele não vai chegar. E não são poucas. Claro, se você está a favor da tendência, se você acredita, tudo bem. O Daniel, por exemplo, eu estou percebendo que ele mudou a chave dele. Ele era muito de pegar scalp e hoje ele quer segurar o preço até o fim. E agora eu quero mudar ele para o scalp de novo, eu não consigo. Nas perguntas que ele me manda. Mas não mudar para o scalp. Eu quero que ele pegue isso aqui, ó. Que ele aprenda a pegar isso aqui. No 15 minutos, a gente vai ver isso muito claro. E aí, inclusive, talvez mais claro ainda do que ter visto tudo no 4 horas. E aí você pega esse trecho, sai fora, espera pelo pullback, entra de novo, cai fora, porque aí vai ser menos estressante você ir até o topo. Bem menos estressante. O range é grande, né? No 4 horas, por exemplo, o range é grande. Então, fique menos posicionado. Agora, veja bem, a gente conseguiu ver a curva grande aqui, né? E aqui são pequenas curvas, ó, que vão acontecer as pequenas curvas aqui, ó. São pequenas curvas que vão acontecendo durante a criação do movimento.
E que nessas pequenas curvas, se você cair o tempo gráfico e ir lá para a origem do movimento anterior, você vai encontrar as expectativas para os swings, para participar dos novos movimentos que essas curvas estão entregando para a gente, estão contando os segredos para a gente. Beleza? Dúvidas? Fala, Clodoaldo. Oi, Caio, bom dia, galera. Ô, Caio, aí nesse exemplo, no diário, ele deixou ali um overlap gap ou não? No dia 25? Diário. Deixou. É esse aqui o dia 25? Não. É aqui em cima, né? É que minha câmera tá bem na frente, peraí. Temos um FGV. Não tô vendo isso. Temos um FGV. Isso, nesse candle que ele deixou aí Esse aqui? que ele rejeitou isso. Hum, eu não considero porque. Ah, temos sim. Porque é esse aqui o FGV. E esse é o overlapping gap. Só que daí ele é bem pequititico. O overlapping gap aqui, ó, só tem esse tamanho aqui, ó. Ó. Mas ele tem mesmo, tem razão. Ele tem. Outra coisa, ele já foi mitigado, ó. Então ele pode ser um falso para a gente agora. Ele já foi mitigado. Isso daqui no Seek Liquidity é para perder agora, porque ele já foi mitigado, não tem mais nada aqui. Isso faz parte, inclusive, da aula de hoje. FGV que foi mitigado não é uma coisa que você vai buscar. O que que a gente vai buscar aqui como objetivo do Draw on Liquidity? É essa mínima aqui, ó, tá bom? Ó, não é mais o FGV. Já foi mitigado, já não existe nada ali. Agora é o Draw on Liquidity, que significa isso daqui é um swing point, um swing low. Esse é o objetivo do preço na descida, tá bom? Abaixo dele, aí a gente vai ter esse outro mais forte aqui, ó, overlapping gap mais forte, que seria o próximo objetivo dele. Beleza? Ou seja, se ele deixar um FGV aí para cima, a chance dele vir buscar esse outro aí de baixo é muito grande, né? Para cima, você diz? FGV para cima, não, né? Sim, se ele deixar um FGV nesse swing que ele está criando agora, né? Ele Tipo, não criou fazer ainda. um FGV para baixo, né? Tipo, em direção à Isso, queda. isso. É, No swing de aí queda sim. agora que ele está começando a Aí, querer aí formar, né? sim. Aí sim. No diário a gente não tem, é muito difícil criar no diário. Tem que ter muito player vendendo ouro e é muito difícil disso acontecer, né? Pode ver, ó, aqui teve até um aqui, ó, mas ele foi breakaway. Para criar no diário, pô, a gente vai, não sei se dá tempo de criar, veja bem, porque o próximo candle ele sobe e desce, perde mínima, já chegou aqui, entendeu? Pode ser que a gente crie no diário um perdendo essa região, aí sim, aí a gente vem para cá, ó, próximo objetivo dele. Então, diário é difícil, mas lá no tempo gráfico menor é mais fácil de criar isso. Em 15 aqui, ó, muito mais fácil criar. Perceba que a gente só criou aqui um FGV aqui, ó, e ele não foi testado, por incrível que pareça, ó lá. Não foi testado. Não está mitigado esse FGV aqui, ó. E esse FGV é muito bom. é, Pô, pior que. Esse aqui é um order block, porque ele teve FGV depois. Mas o melhor order block é um que tem quando sai dessa região. E eu E não esse foi com fiz. manipulação, né, Caio? Foi com manipulação, verdade. Porque a gente criou esse FGV para subir, rompeu e criou FGV para descer. Então foi com manipulação. Bem visto. E aí a gente desceu. E na descida não criamos mais nenhum. Criamos esse aqui, ó. Criamos esse aqui, ó. Tem um outro FGVzinho aqui, ó. Tem um mini aqui e mais nenhum. Mais nenhum. Pode ser que ele venha buscar esse aqui, ó. Ou até aquele lá, para depois descer mais. Beleza? Agora, o que eu acho que eu consegui resolver hoje é isso aqui, ó. Ah, vai buscar esse FGV aqui, né? E voltar a subir. Não, aí é Seeking Liquidity. Fala, Claudio Honor. Oi, Caio, bom dia. Bom dia. É no Veja, GLP, deixa.
deixa eu já antecipar. Você quer que eu vá no índice, né? E ver o que está acontecendo lá? Não, Ah, não? É onde? GBP/USD diário. Tem um FGV que ele deixou quando ele subiu e agora ele retornou forte para esse FGV. Só que antes de retornar agora, né, ele já tinha tipo mitigado. Aí eu queria saber se ele já tinha mitigado na primeira vez ou mitigou agora no Esse diário. FGV aqui? É, não, não, não. Aqui embaixo. Ah, bom. Aí, isso. Esse aí. É. Esse aqui já tinha sido mitigado, tá? Esse já tinha sido mitigado. É, Sim. um PIP abaixo já foi mitigado. Ele não tem por que retornar. E depois ele voltou de novo, ó, e rejeitou. Voltou de novo e rejeitou. Ele ainda está É, rejeitando essa região porque o pessoal parece que tem medo dela, né? Tem medo dessa região aqui, ó. Deve ter muita ordem concentrada aqui ainda que não foi capturada, mas ele já foi mitigado. Então, o que que acontece aqui? Operar comprado aqui é um erro. Operar querendo subir é um erro. Pô, mas olha só, inclusive depois desse candle forte aqui, ó, já teve uma forte rejeição. E aí tem muita gente que talvez pense que essa rejeição aconteceu por causa desse FGV aqui. Qual que é o erro? Qual que é o erro desse FGV? O swing dele. Ah, mas peraí. Ó, durante a queda. Não, aqui já é outro swing. A gente está agora aqui. A gente está nesse swing aqui, ó. Nesse swing. Então estamos seeking liquidity para cima. Tá? Isso aqui o que? Diário? Procurando liquidez para cima. E aí o que que acontece agora? O preço para o swing atual já foi totalmente liquidado. Totalmente liquidado. Isso daqui não é, ó, totalmente liquidado esse swing. O swing atual era esse. Se a gente tivesse criado o swing aqui, beleza. Não tem. Se o preço descer, é um novo swing sendo criado. Não é que estamos indo para esse swing aqui, ó. Não. É um novo swing sendo criado. E aí pode ser que a gente tenha novas situações aqui. Outra coisa, esse order block aqui em cima, ó, é um order block real, porque teve FGV. Então aqui é uma região premium. É uma região premium. Então, o que que acontece? Qual foi a força desse order block? Esse order block ele trouxe o preço, ó, quando ele foi criado, o tanto de grana que surgiu foi toda essa aqui, ó. Por que que não foi essa aqui, gente? Porque eu não fiz. Ah, não, foi essa aqui, ó. Desculpa, eu não vi essa aqui. Porque aqui que eu fiz swing point. Foi liquidado depois, mas durante os três candles, aqui a gente criou uma. Então, esse é o tamanho da grana do order block. Tá? Não chegamos nele ainda, mas se a gente subir de novo e chegar nele, esse order block tem esse potencial aqui, ó, tá? De fazer essa grana. E por consequência, a gente tem que ele poderia fechar toda essa situação se é, digamos assim, ele que está liderando agora, porque faz parte da grana dele, ó. A grana dele é essa aqui, ó. É, A grana dele é essa daqui. E ele foi da onde? Ó, desse swing point. Olha a visão, gente. Da onde foi criado esse swing point, ó? Do 50% do equilíbrio dele. Então, quando o preço entrou na região do swing point, do order block, do tanto de grana do order block, a partir dos 50% ponto de equilíbrio potencial queda. E essa potencial queda daria para a gente, primeiro, como objetivo, vir até o 50%, o 0%, ó, que é até o final do bloco. Continuou, ele vai fazer 100%, porque é a criação de um novo 100%, beleza? Então, ele veio acionado de um 50%. Isso aqui é uma das coisas que eu explico, vem da parte avançada, tá? Pô, swing point, meio complexo isso, né? Mas é isso, ele entrou dentro da região defendida pelo order block. Não é defendida, mas é a região em que o vendedor confia de entrar de novo, porque ele ganhou dinheiro uma vez e ele vai querer ganhar dinheiro de novo dessa estrutura. Legal?
Então Caio, é então isso. quer dizer que nesse caso do FGV, se fizer um choque um tempo menor para cima, eu não posso acreditar na compra, né? Não, não pode. Não Sim, pode acreditar sim. na compra. Não pode. Aqui seria o seguinte: foi uma forte rejeição. O preço fechou muito perto aqui da mínima. Ele ainda está forte, mas sim, ele pode voltar. Aqui eu poderia dizer o seguinte, ó. Eu esperaria pelo preço rejeitar esse topo aqui, ó. Eu esperaria, tá? Porque se ele vier aqui rejeitar, daqui para frente tá pago, daqui para cima tá pago, e ele sofreria uma rejeição e voltaria a descer para perder essa região, porque ele está devendo ainda o seguinte, o restante, né? Ele veio aqui no 50%, está devendo o restante para chegar até aqui embaixo, ó. E aqui embaixo, por coincidência, temos uma nova região, ó, de FVA, ó. Aqui temos um overlapping gap, ó, overlapping gap. Esse sim, CHOCH a partir daqui. Esse sim, podemos confiar numa situação interessante. O FGV já não mais. Tá? Então eu diria para você que aqui embaixo é um potencial área para ele voltar a subir. Aí sim, beleza? Entendi, Caio. Obrigado. Falou. Bom, temos tempo ainda, vamos lá. Morra de medo de encerrar a transmissão por erro. Ah, bom, então é isso. Dei outros exemplos, só esse aqui já falei. Bom, divergência. A divergência, gente, é simples. Existem ativos que são correlacionados, inversamente proporcional ou diretamente proporcional. Então, por exemplo, se a gente tem euro com DXY, é inversamente proporcional. Se um está subindo, o outro tem que estar caindo. Se eu tenho euro JPY e euro USD, diretamente proporcional, tá? Porque aí ele tem que estar subindo junto. O euro é a força do euro. E se é a força do euro que está subindo, então isso realmente tem que acontecer. BTC USD e TH USDT, USDT USDT, eles são diretamente proporcionais. Tem que subir juntos, tá bom? E o que que a gente vai ver na divergência? Que é o tal sinal poderoso do smart money. Cadê o desenho? Ué, aqui. A gente vai ver o seguinte: é, o ativo vai fazer isso aqui e vai subir, e no outro ativo a gente faz isso aqui e sobe. Um manipulou e o outro não manipulou e já subiu, tá bom? Aonde tem mais dinheiro? Responda para mim, aonde tem mais dinheiro? Esse aqui tem mais dinheiro Manipulação. ou esse aqui tem mais dinheiro? A No manipulação. que manipulou Qual que você vai operar? Vai operar esse aqui comprado ou vai operar esse aqui comprado? Da o da direita. manipulação. O O da que manipulação, manipulou. porque ela tem mais dinheiro. Os swings, o tamanho da grana que vai ter aqui vão ser mais fortes. Não digo que podem ser maiores, mas eles vão ser mais decisivos. Eles vão andar mais rápido, tá bom? Potencialmente maiores, porque tem mais dinheiro ali. É assim. Então, se a gente está olhando dois ativos e a gente está vendo que um deles manipulou e o outro não, vai para o que manipulou, tá? E trabalha ele. Tem muita gente que opera ouro que coloca o que no gráfico? O ouro e a prata, tá? Coloca assim, ó, ouro e a prata. E fica esperando um movimento de manipulação. Então, por exemplo, aqui embaixo a prata vai fazer isso aqui, né? E vai subir. O ouro não, o ouro vai na porrada. E aí ele sobe. O ouro vai na porrada. Então, geralmente, é o ouro que manipula, tá? Raramente a gente vê a prata realmente manipulando. E acredite se quiserem, aí o povo vai para prata. O smart money vai para prata. Porque a prata, que se ela manipulou, ela tá muito mais. Tem mais dinheiro lá. Entenda assim, ó. É impossível
ter mais dinheiro na prata. É impossível. Sempre vai ter mais dinheiro no ouro, porque a prata não é tão operada como o ouro. Mas se a prata manipulou, existe um player lá, ou um grupo de players lá, que está trabalhando ativamente aquela prata naquele momento para aquele swing do 4 horas, por exemplo. Então, você vai poder operar a prata por causa dessa divergência, porém, é para aquele swing. Depois tem que voltar para a raiz, que é o ouro. E eu estou dando essa aula de hoje com esse conceito do smart money só para falar isso, porque ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Se você for estudar qualquer conteúdo do smart money que cita sobre divergência, ninguém fala esse parênteses que eu estou falando agora. O ouro é impossível que a prata esteja com mais player do que ele. E por que o pessoal vai para prata? Porque manipulou. Beleza, até aí tudo bem. E por que manipulou? Porque tem players que está trabalhando lá, naquele momento, só que é para aquele swing. O player encerrou aquele lucro que ele quer fazer, ele vai voltar para o ouro, ele não vai ficar na prata. Ouro ele nem vai se parecer mais, ele só queria prata naquele momento. Então, muito cuidado com o conceito de divergência. Ele tem um erro, ele tem uma falha na parte explicativa, não que ele é falho, mas na parte explicativa. O player está trabalhando naquela janela de tempo para aquele swing do H1, do H4, do diário. Você, inclusive, vai perceber quando o player tirar a mão. É quando vai mudar os candles. É quando acabou. Quando fez swing point. Fez swing point, o player tirou a mão. Tá bom? Então vamos lá. Euro JPY com Euro USD. Na quinta-feira a gente pode citar mais exemplos. É, o Euro JPY manipulou. Só que é impossível o Euro JPY estar sendo mais operado do que o Euro USD. Olha o exemplo. Mas, para aquele momento específico, ele realmente tem players poderosos que estão interessados naquele swing específico. Quando aquele swing acabar, um H4, por exemplo, ele vai tirar a mão. E aonde é que tem mais player de fato? No EURUSD. Só que o EURUSD, tendo mais player de fato que estão precificando o mercado, para aquele momento específico, os swings que ele fizer, os ranges que ele fizer, estarão menores do que o Euro JPY. Porque naquele momento existe player que está precificando o Euro JPY, por algum motivo. Beleza? Simples assim. E essa é a explicação das divergências. Então, a única. Ó, pô, o BTC, o USD e o Ethereum. Impossível do Ethereum estar sendo mais operado do que o Bitcoin. Impossível. Impossível. Mas se o Ethereum manipulou, os movimentos dele serão maiores, porque tem players específicos ali. E agora vocês conseguem entender bem, porque quando a gente fala de criptomoedas, a gente vê isso muito claro acontecendo para quem já viu operando criptomoedas, que de fato o BTC ele faria movimentos mais curtos, porque tem muita gente trabalhando, e o Ethereum movimentos mais esticados, mais fortes, mais decisivos, e qualquer outra moeda, qualquer outra que você pegar, elas estarão sendo manipuladas naquele momento, porque tem players poderosos atuando ali. Agora, outra coisa, do contrário, se o Bitcoin estoura manipulando, e o Ethereum não. Se o Euro SD estoura manipulando e o Euro JPY não. Se o ouro estoura manipulando e a prata não, aí espere por movimentos catastroficamente poderosos para quem estiver no lado errado. E catastroficamente e maravilhosamente poderoso para você se estiver do lado certo. Porque os swings que estarão acontecendo ali, de fato, serão muito fortes, com baixíssimo índice de indução. Pelo contrário, ele vai até o draw on liquidity, que é até o objetivo dele. Beleza? Então é isso que eu tinha que falar de divergência. E agora, gente, fechou. Agora a gente vai para juntar todo o conteúdo no próximo domingo e entregar o final do curso. Por enquanto, na quinta-feira ainda vamos fazer a revisão disso daqui tudo. Fechou? Mais dúvidas? Se não, né? E Então fique Caio, com Deus. Opa! o, não, eu não sei se tu, eu tenho observado, assim, geralmente quando entre o ouro e prata,
Não é regra, não é sempre, né? Mas geralmente a prata antecipa o movimento que o ouro vai fazer. Eu não sei se tu concorda com isso. É, na verdade, não é que antecipa, né? É que tá todo mundo esperando aquilo, entende? Tá todo mundo esperando aquilo. Então, existe o conceito do viés do smart money, ele é bem mais profundo do que tudo isso que eu já expliquei, bem mais profundo. Ele é uma análise candle a candle. Olha, eu já não vou resistir, né? Vou ter que falar. Ele é uma análise candle a candle. Então, por exemplo, no H15, no M15, vamos pegar assim o preço fazendo Ah, a gente consegue colocar os dois no gráfico? Vamos ver. Como é que faz isso? Tem, né? Acho que a gente divide assim. Comparação, E aqui embaixo a gente põe. Eu vou fazer do meu jeito aqui, ó, tem um chave. item ali que é comparação, que mostra os dois gráficos. Mas como é que faz isso? Qual que é o da Prata é Shag. Silver? Só que eu não quero que ele faça o símbolo. Então, SHA-USD. E aí a gente vai. Vamos ver se ele pega os dois. Se eu colocar um replay aqui. Ah, como é que faz essa comparação? Ah, eu esqueci agora, mas Deve ser um indicador, então. não, é no próprio gráfico aí, é que o meu não está aberto aqui. Bom, é, isso Acho que é aqui, 25 de abril. um, 25 de abril, não, 25 de março. Não, 3 de abril. 3 de abril. Que horas foi isso? 6h15. 3 de abril, 6h15. Tá aqui, ó. Não, ele mostra aqui, ó. Olha lá. Ó, olha a prata aqui embaixo, ó. Ó, esse é o mesmo horário. É para ser, pelo menos, vamos ver. Porque ele movimenta o cursor ali, ó. 11h30, ó. 11h30. A prata já desceu. Tá vendo que a prata já perdeu o fundo que ele tinha criado, ó. Ele tinha criado esse fundo. A prata já desceu, tá? Isso é uma divergência. Isso é um exemplo de divergência. Mas agora veja, tem, não é que a prata está antecipando o movimento, porque ela está correta, ela perdeu. Se o preço tivesse rompido o topo aqui, ó, e a prata tivesse rompido também junto, a prata fez divergência. E aí você tem que vir operar a prata, porque a prata tem mais dinheiro. Geralmente é assim, porque os swings que vão ser feitos aqui vão ser uns swings maiores. Então vamos ver ali, aqui. ó, se tu quer comparativo, vai no mais ali perto do símbolo, ali no canto esquerdo. Ah, mas agora eu já achei o jeito aqui, vamos ver. Ó, próxima barra, porra, bem atrasado. Então aqui, a gente está aqui, ó, e a prata já está aqui, ó, num swing bem mais abaixo. Esse movimento era esse movimento aqui, ó. Então, no caso aqui, não está divergente, ele está continuando. Agora, o que que acontece aqui? Parece que a prata vai antes, mas na Pois verdade, é o isso que. próprio ouro está dizendo isso. E aí, o pessoal que está na prata já vai, na ansiedade, já vai colocando o lote mesmo, já vai fazendo, porque o ouro está falando que vai cair. Entende a diferença? O ouro está dizendo isso através de qual argumento? Bom, ele não consegue subir várias barras, deixou swing point, perdeu esse swing aqui, ó, a prata já desceu. Por quê? Por causa de todos esses candles de fraqueza na tentativa de subir. Ele não está conseguindo fazer essa alta, então a prata já está antecipando que vai cair. Mas eu, operando ouro, já quero que caia, digamos. Eu Sim, operando ouro, eu vendo ouro, esses dojis aqui, ó, está sofrendo com esse swing high aqui, ó. E aí eu não consigo fechar acima dele. Se eu fechar aqui em cima dele, já era. E a prata vai voar. Por quê? Porque a prata manipulou, digamos, né? Não foi o caso.
Mas essa é a visão. Na verdade, o ouro está contando. Então, quando eu falo que, na verdade, é uma análise crucial, candle a candle. Mas nem precisa ser candle a candle. Se você for olhar o contexto dessa queda, eu fiz um breakaway gap. E esse breakaway gap, o único swing low que eu tenho abaixo dele era esse aqui, ó. E aqui está o segredo do negócio. Se o único swing low que eu tenho abaixo do breakaway gap era esse, essa parada aqui não tem porquê. Eu tenho que descer, continuar, eu tenho que mitigar aquele problema lá. E aí a prata já está desesperada descendo, porque o ouro está me contando isso. Eu fiz um breakaway, né? E aí quem espera que isso aqui seja FGV vai ficar chupando o dedo, porque não é FGV, ele não vai voltar ali. Ele está forte, ele fechou abaixo. Então essa é a explicação. Fala, Clodoaldo. Ô, Caio, mais uma dúvida aqui. O ordem block, ele pode ser mitigado? Pode, pode. E se ele é mitigado, mas ele fecha abaixo, é melhor ainda. O mitigado, gente, é o seguinte, ó. Nesse caso aqui tem um exemplo na cara do gol, ó. Aqui tem um order block. Por quê? Porque eu tive FGV logo em seguida. Esse order block é forte. Aí o preço desce, veio testar o order block. Esse é maravilhoso. Não deixou nada para trás, não está devendo nada. Vai descer. No caso aqui dessa descida, a primeira situação que eu tenho de informação com relação a essa região, se eu não tiver nada aqui para trás, e eu devo ter porque é ouro. Ah, não tem nada mesmo. Tem nada mesmo. Primeira coisa que eu tenho é que essa entrada de venda gerou isso aqui, ó, porque aqui é um swing point. Então, eu entrei no order block, rejeitei ele. Isso aqui você já pode esperar na hora. Isso aqui pode esperar na hora. Inclusive, foi breakaway, porque o próximo barra fechou aqui embaixo. Bom, aqui eu só posso esperar que ele venha no swing low aqui embaixo, porque é a única coisa que eu tenho abaixo desse breakaway. Então, uma coisa confirma a outra. Tá? Então, a primeira coisa que eu tinha, quando o preço fechou assim, é a informação do order block. Ele tinha que descer aqui, ó. Quando ele desceu aqui, fez breaker block. Se eu esperasse mais um candle, pronto. Eu só fico posicionado até que isso daqui fosse mitigado. Fala, Certo? coisa no. E, ô, Caio, só mais Ah, uma desculpa. aqui. FGV dentro de consolidação, ele tem validade ou não? Hum, ele tem se houve manipulação antes. Ah, Então, tá. por Precisa exemplo, aqui, manipular ó, antes. digamos que esse FDB aqui, ó, tá no meio da estrutura. Se eu tivesse tido manipulação aqui, ele teria por quê? Porque o que acontece com o FGV? Ele tem que acontecer por um motivo. Ou ele acontece depois de order block, ou ele acontece depois de manipulação, ou ele acontece para criar manipulação. Então, por exemplo, ele criou aqui, não teve. Aqui também não. Mas aqui, ó, vamos, não, não, nenhum. Mas tipo assim, se ele tivesse criado um FGV para sair e criar a manipulação aqui, foi tudo swap, ó, e foi subir para cima. Quando ele fez isso, não criou FGV, mas tivesse criado, mesmo que fosse dentro da consultação, por causa desse swap, a gente poderia considerar. Entendi, obrigado. Fala com o Junor. Oi, Caio, mais uma dúvida, por favor. Coloca no GBP USD, 15 minutos. Hum, Tá no 15? tá no 15. Tá diferente. Ah, é que tava no replay, peraí. Aí. Ó. Isso. Aí tem esse ABC para cima. Tem o quê? ABC para cima. Caiu, né? Forte. Aí fez um ABC e caiu de novo. Para direita. Aí bem assim. Dá um zoom, por favor, para ficar maior. Isso, a região bem. Tem o último candle de compra para cima, né? E o vermelho para baixo. A minha dúvida é sobre order block. Bem, é. O order block é o vermelho porque ele rompeu a máxima e a mínima ou é o último verde? Não, mas ele aqui não. Ele rompeu a máxima? Rompeu. No meu rompeu. Rompeu, Deixa eu olhar aqui. rompeu. No meu rompeu É. bastante. Aí você, quando tem essa situação, você vai considerar o candle, o último candle comprador, até a máxima que foi criada.
Hum, tá? E aí é o seguinte, eu tenho que ver FGV depois. Eu vi, isso. é um order block. É. A minha É um order dúvida é se block. o order block é o range do candle verde ou do vermelho. Não, é o candle verde com o final do vermelho. Ah, sim. E aí, Beleza. veja, criei o order block e criei FGV. Beleza. Então, tudo que eu fiz abaixo, até o swing point, é a reação do order block. Beleza? E aí, o que que acontece? O Beleza. preço vai voltar e a região do order block é essa aqui, ó. Se o preço rejeitar e voltar a cair, eu posso ter esse range como viés da rejeição. Eu posso, eu posso considerar que já foi mitigado ou não? Não Tem foi uma... mitigado ainda, não foi. Não foi. Porque quando ele criou a FGV, é depois disso Ah, aqui que sim. vai ser a criação da mitigação. É depois do FGV. Show. O FGV é o afastamento, que é a reação do player que criou o order block. É realmente ele colocando dinheiro em cima disso. Esse order block aqui, ó, não vamos esquecer também que toda a parte do FVA, que é o preço sendo fornecido, esse FVA, ele é a manipulação que aconteceu antes da queda iniciar. Então, essa manipulação que aconteceu antes da queda iniciar foi essa, porque foi o último movimento que o preço fez antes de cair. Então, isso aqui geraria a indução principal do preço quando ela acontecesse. Lembra disso? Então temos mais essa informação aqui, porque após ela vem a distribuição. Como que era a distribuição? Isso aqui a gente tem que falar quando a gente for revisar tudo, né? A distribuição era essa. Então, depois dessa indução, a distribuição foi essa aqui, ó. Ó. E agora o preço está fazendo o quê? Continuou, né? Pode continuar? É a terceira grande onda, não tem problema continuar. Ah, mas espera aí. Terceira grande onda. Aqui a gente teve uma distribuição intermediária, ó. Então foi a primeira distribuição, a segunda, essa aqui já é a terceira distribuição. Pode ser que ela continue mesmo, porque a quinta onda pode ser igual ou maior do que a terceira, né? Olhando para o Elliott. Então, não podemos esquecer disso. Houve essa indução, criou esse order block da indução, não foi mitigado ainda. Pode ser que o preço volte a subir e depois continue caindo, tá? Caio, só aproveitando esse movimento aí pode ocorrer aí de ter um FGV seguido de um overlapping gap juntos? Que nem nessa queda que ele Tá, fez, que só, ele só um pouquinho. fez. Antes de você continuar essa pergunta, só uma coisa que eu falei aqui que pode gerar erro, tá? Ah, preço pode voltar aqui e depois continuar caindo. Quais são as regras para que isso acontecer? Tem que rejeitar essa região. E outra, quando o preço estiver subindo, esse order block, o swing dele era esse aqui, ó, né? Correto? Se a gente romper esse topo, ele já não é o mesmo swing, mas ele continua sendo uma região premium, por order block, por short term. Esse short term aqui, ele fica muito poderoso se eu não tivesse mitigado essa intermediate term low. Mas ele foi, tá? Então, o que que acontece aqui? Pode gerar erro. Porque sim, eu posso esperar por isso daqui, beleza. Porém, gente, fiquem cientes de que o intermediate term low já foi mitigado. E da agora estamos na região discount. Pode ser que o preço só suba agora. Só suba, tá? E aí esse order block aqui para virar breaker block. E aí para virar breaker block é simples, ele vai somente o preço fechar aqui dentro. Não pode fechar aqui dentro, ele tem que rejeitar. Fechou aqui dentro, potencial breaker block. Vai mitigar, vai embora. Fala, o que que teria perguntando? Ah, tá, aí nessa região que o preço pode voltar a visitar aí. Aí, se eu não me engano, eu tenho um overlapping gap aí. É, e ele também me dá aí um FGV um pouco abaixo desse overlapping gap. Ele pode existir os dois ou não? Ou é um ou é outro? Porque Não ele pode deixou existir um os candle que ele dois. rejeitou grande, forte aí, né? Logo um pouco abaixo, né? Ele fechou positivo, deixou um pavio grande. Ali ele teria deixado um FGV entre esse candle que fechou positivo, né? E o candle que deixou essa barra elefante aí. Em Tá cima falando ele aqui deixou esse embaixo? overlap Ao- gap. Não, lá em ao- cima, lá onde o preço pode visitar ele aí. Vamos tirar tudo. Tá, fala de novo então.
Isso, essa região aqui, que ele deixou um overlap gap, certo? O overlapping gap que você está falando, por acaso, é esse aqui, ó, com essa Isso, mínima? é, seria essa Tá. região. Tá? Eu tenho esse overlap gap e agora aqui, nesse. Peraí que falhou a ligação. Fala de novo. E agora o quê? Não estou ouvindo mais nada. Vocês estão ouvindo? Não, não. Não. Falhou tudo. Aperte espaço para falar, vamos ver se é isso. Quem estava falando? Clodoaldo? Clodoaldo. É, perdeu o Clodoaldo. Aperte espaço. Ah, tá, agora Aí, aqui, eu tô aí. apertando mais Tá, forte aqui. tá, Tá, ele deixou esse overlap gap. tá. Abaixo, ele deixou um candle com um pavio para os dois lados positivo. Isso, esse para a Aonde? esquerda aí. Isso, Ah, esse cara tá, aí. tá. Um doji. Ele deixou um FGV aí. Pode ocorrer isso? Deixou um FGV e FGV. overlap gap, um em seguida do outro? Ah. E qual que é a dúvida? Se pode ter? Se pode Isso, ter, se teve. é. Isso, teve esse FGV e teve esse overlap gap. Aí, no caso, o que seria mais forte aí seria o overlapping gap, e não o FGV. É, mas esse FGV aqui já morreu. Porque o swing morreu aqui, ó. E fez topo. Então já não existe mais esse FGV, tá? Ele já é potencial de virar FGV invertido, porque o swing era assim, ó. Uma vez que eu criei isso aqui, swing high, ó, aqui eu tinha o swing high e aqui eu tinha o swing low. Eu digo mais, eu digo que ele acabou aqui, ó, esse swing. Se eu tivesse FGV e eu subisse aqui, ó, aí sim, aqui eu ia chegar e ia continuar caindo. Mas não, não foi isso que aconteceu. A gente criou então esse swing high e viemos para esse swing low. Aqui tem mais um swing acontecendo, ó. Não tenho nenhum FGV dentro dessa janela, ó. Ou tinha esse FGV aqui, ó. E depois eu continuei, ó. Aí eu fiz esse swing aqui, ó. E agora estamos nesse aqui, ó. Na aula de hoje vocês aprenderam que esse FGV não é um ponto que eu vou esperar por descida. Por quê? Já faz parte de uma outra visão. Qual que é a visão? Agora, potencialmente, potencialmente teremos o seguinte: aqui é um swing low e aqui potencial FGV. Aqui potencial Fair Value Area. Está sendo criado aqui, né? Um order flow lag. E aí, se a gente realmente criar esse order flow lag, ele não vai parar nesse FGV, gente. Se fechar aqui dentro, é para continuar. Se fechar aqui dentro, é para continuar. Aqui sim, tem potencial do preço descer, né? Overlapping gap. Potencial para descer até o final do FGV que foi criado, do swing point que foi criado. Então pode ser que ele desça assim, ó. Mas, para a gente que está olhando o viés, o contexto, eu estou esperando por isso aqui. Porque eu já fiz o swing intermediate term low lá atrás. Já fiz aquilo, a gente já está vendo isso. Ou o preço continua caindo, e aí ele nem consegue subir aqui em cima, ele só está fornecendo o preço e vai continuar, porque já não é mais esse swing. No 15 minutos não é mais. Talvez. Não, é isso. 15 minutos já não tem mais isso aqui. Isso aqui é potencial para inverter. Pode acontecer do preço chegar aqui, ó, e cair tudo isso aqui? Sim ou não? O preço faz o que ele quiser, pode sim, né? Mas para a gente que está criando a narrativa, eu já tenho que ficar muito esperto, porque isso daqui é potencial erro antigo seu, que não sabia que ele não faz parte do swing vigente. Não faz parte. Então, Caio, aproveitando, aí eu entendo o quê? Que ele não poderia por SMC, porque ele já mitigou o movimento anterior, o swing low que ele deixou lá atrás, né? Ele já perdeu, já mitigou e já está voltando. Se ele deixar, então, uma ordem flow lag O- aí, a chance dele subir e romper essas regiões é grande. Aí ele poderia só Grande. fazer um pullback ali, né? E continuar subindo. Aí o que que acontece aqui com essa região? Vamos ignorar essa parte aqui, ó. Porque aqui, o que que o Smart Money veria? Tudo isso daqui, ó.
Ó, porque eu tenho dois em seguida, é só eu juntar tudo, tá? Mas vamos ignorar isso e vamos tirar. O que que vai acontecer com esse FGV agora? Qual que é o potencial? Eu não tenho aqui, ó, mas eu vou criar um, ó. E a gente chama isso daqui de IFGV. IFGV, tá? Por quê? Porque eu estou esperando que o preço faça o seguinte. Quer dizer, eu não chamo ele de IFGV ainda, mas eu chamo ele de IFGV se ele fizer isso aqui, ó. Beleza? E vai ser um FGV invertido. Por quê? Order flow lag, área de interesse, sharp turn. Olha o sharp turn, FGV in, FGV out, se criar, né? Tudo para ter order flow para cima. E aí esse FGV aqui vai ser só para colocar mais lenha. Como? Tem ordem aqui, não tem? Essas ordens elas vão ser mitigadas, vão ser consumidas pelo preço. Se tiver ordem vendedora, vai ser consumida pelo preço. Só que eles já vão ter que estopar na hora que fechar aqui em cima. E aí vai colocar mais gás para subir, tá bom? Então, eu não vejo esse ponto aqui como reentrada para venda por causa do potencial que a gente tem para voltar a subir aqui, tá? Se o preço vir aqui em cima, rejeitar e descer, eu só posso confiar se criar FGV para venda aqui embaixo. Agora veja bem, gente, existe uma diferença muito grande. Ó, quando a gente está forte caindo no fluxo de venda, a gente não consegue subir. Quando a gente rompe máxima, ó, é para manipular e cair. Rompe máxima é para manipular e cair. Vejam essa diferença. Eu estou com fluxo de venda. Esse fluxo de venda, ele faz parte de um swing de um 4 horas, de um diário. Temos que ir lá descobrir. E agora, se a gente inverter a curva e fizer fluxo de compra, aí é o contrário. Ele vai perder fundo para subir. Na manipulação de acumulação, ele perde fundo para convidar player, vendedor que está já se lascando, para subir mais. O que que eu quero dizer com isso? Não faz sentido você esperar pelo preço subir tudo isso para vender para cair tudo isso. Não faz sentido. Tá? Não faz sentido você deixar uma ordem aqui em cima, porque esse swing já era, já não existiu mais. Entende? Então tinha muita gente que fazia isso, deixava a ordem aqui. Não. Aqui, para gente, o preço vai fazer o seguinte: ele vai fazer isso aqui, ó. Né? Você vai pegar a faca caindo, na verdade. Então, fica muito melhor de você trabalhar olhando o flow que está acontecendo agora. Order flow lag. Olha para o que o preço está fazendo. E se ele criar as oportunidades, aí você olha para o tempo gráfico maior, H4. O que está acontecendo com H4? Hum, fluxo comprador. Ele perde fundo para fazer o quê? Né? Então, essa é a visão. Aqui não é que ele vai perder, vai subir. Eu espero por isso, porque é uma área propícia para isso. Se criar, melhor ainda, porque daí eu pego no começo e eu vou pegar toda essa estrutura. Pelo H4, se ele voltar a subir, olha o que ele faz, ó. Pelo H4, se ele voltar a subir. Esse é o swing que ele fez da última vez. Se ele voltar a subir de agora, faz todo sentido. Faz ou não faz? Ele faz um swing desse agora. Faz todo sentido. Então, sim, eu espero por isso começar a acontecer. Ainda não temos sinal, mas se acontecer, temos o início de um sinal, né? Parece que está começando. Por quê? Simplesmente por causa do order flow lag que potencialmente está sendo criado agora. Beleza? Por enquanto, nada. Ah, muita gente olha isso daqui, meu, vai desabar isso aqui. Ah, era o que aconteceu com o ouro, lembra? O ouro caía assim, ó. Ó, vai desabar. Olha o que ele fazia, voltava tudo de novo. Por quê? Olha só, olha isso aqui, ó. Gráfico de 4 horas. Imagine o ouro fazer isso no gráfico de 4 horas e não cair. Ó, fechou abaixo, perdeu fundo. Ele estava com order flow de compra. Então ele perdeu fundo para subir. Foi embora para cima. É a mesma coisa que a gente está vendo agora aqui, ó. Parece que vai desabar, né? O euro. O euro veio em região
de FVA. Fechou abaixo da região de FVA? Não, já rejeitou na hora. E aqui tínhamos um breakaway, ó, só que abaixo dessa região do breakaway tínhamos como é que chama isso? Vocês aprenderam hoje, não sei se está fresco ainda na mente. Overlapping gap. O preço rejeitou o overlapping gap. Potencialmente aqui temos estruturas compradoras em seguida. Se no gráfico pequeno fizermos um order flow lag, e aparentemente ainda não, mas se a gente criar potencial agora do preço fazer o lado direito da curva. Beleza? Vamos ver amanhã o que vai acontecer, a gente vai conversando. Sem mais dúvidas, hoje vocês aproveitaram, hein? Se fosse assim todo dia. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, Valeu, até a Caio. Bom próxima. dia. Valeu, Caio. Até Valeu, mais. até mais. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, Valeu, valeu. Caio.